Quero cumprimentar a todos os amigos e irmãos que nos acompanham nesse canal. No dia de hoje, eu quero trazer para vocês um tema que é muito relevante para o nosso conhecimento e a nossa relação com Deus. É o tema sobre o enigma do pecado de Adão. A gente não consegue imaginar como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tenha sido uma presa tão fácil de Satanás para ser enganado no Jardim do Éden. Isso é uma coisa que traz muita especulação durante todos esses séculos. Um homem que a gente pode imaginar, e é bastante justo que nós pensemos que esse primeiro homem criado por Deus à sua imagem e semelhança tenha sido provido de qualidades e talentos inigualáveis. E Adão, a gente pode pensar que era um ser de estatura intelectual e espiritual maior do que qualquer outro ser humano que já existiu. Ele falava com o Criador diretamente, era instruído de todas as coisas por Deus numa linguagem sobrenatural, uma linguagem única e desconhecida do mundo atual. Se faz várias conjecturas, várias especulações, já se fizeram vários estudos sobre a língua antediluviana, a língua antes da queda, que Deus se comunicava com Adão, e nós não sabemos, mas podemos presumir que era uma linguagem simples, uma linguagem de fácil comunicação, em que Deus transmitia a Adão todas as coisas, todos os conhecimentos. A gente não consegue imaginar seres da caverna, pessoas rastejando ou andando encurvadas nesse período, porque vemos o conhecimento tácito expresso ali na vivência de Adão com Deus e com sua mulher, que foi colocada ali no jardim Eva. A gente pensa que Satanás, ele estudou sistematicamente o modo de levar Adão à queda e o subjugar de forma simples, com mentiras e ilações sobre a morte e sua inocência em ser como Deus, o que para eles foi um engano fatal. Quando eu falo eles, eu estou falando de Adão e Eva. Verdade, Satanás esperou o momento mais propício em que Eva estava só e usou da artimanha para enganá-la diante das mentiras que ele criou, prometendo a ela que ela seria como um Deus. A principal tática de Satanás, até hoje, com os seres humanos, é levar o homem a acreditar na própria mentira e na própria ilusão que ele cria sobre si mesmo, dentro do seu próprio ego, fora da essência que Deus lhe deu, que é boa, a essência espiritual, que o homem muitas das vezes deixa de dar ouvido à sua consciência e prefere alimentar o ego, de satisfazer os seus próprios desejos e as suas próprias necessidades. Falando de Adão, a gente pode imaginar que ele foi o oráculo do seu tempo.
viveu 930 anos, alcançou várias gerações e muitos povos que o consultaram periodicamente sobre sua relação com Deus e a vida no Éden, no paraíso. A história bíblica, se a gente for pensar dessa maneira, ela não está baseada apenas em achados arqueológicos, mas na transmissão de informações que foram passadas de um para o outro através da memória. Se formos olhar a história das genealogias que estão no Gênesis, a gente vê Matusalém, que viveu 969 anos. Esse homem, ele faleceu no ano do dilúvio, em 1656. Lameque, seu filho, ele faleceu 5 anos antes de seu pai, com 777 anos. Poucos percebem, poucos conseguem imaginar que Lameque tinha 56 anos e seu pai 243 anos quando Adão faleceu. Então, vocês observam que a transmissão de conhecimento, que a transmissão de informações sobre o que acontecia no paraíso, sobre as questões que Deus ensinava a Adão, elas estavam bem aproximadas, né? E quando você começa a olhar os detalhes, né? As formas que esses homens passaram uns para os outros, né? Se você pensar que Lameque era pai de Noé, né? E ele certamente passou todos os detalhes, todas as informações que ele aprendeu do próprio Adão sobre a criação de Deus. E ele informou, falou isso ao seu filho Noé, com bastante detalhes, com riqueza de detalhes. Sem nasceu quando seu avô tinha 648 anos. Seu avô Lameque, pai de Noé. Viveu com ele 129 anos. E com seu bisavô, Matusalém, ele viveu 321 anos. Só fazer cálculos no livro de Gênesis e você constata essas informações. Sem foi o último testemunha ocular do dilúvio. Ele faleceu no ano de 2258. Abraão tinha 150 anos quando Sem, filho de Noé, primogênito de Noé, faleceu. E o seu filho Isaque, detentor da promessa, tinha 50 anos. Então vocês observam que, com certeza, eles tiveram algum contato. O Gênesis não relata isso, mas a gente pode pensar, né, que esses homens estavam próximos e, de alguma forma, eles comunicavam-se uns com os outros para passar essas informações. Não havia livros escritos, não havia facilidade, entendeu, de comunicação como nós temos hoje, mas era através da transmissão oral. E eles certamente conheciam, entendeu, a palavra de Deus, aquilo que Deus planejava, todo o projeto de Deus que Deus tinha em mente foi passado para Abraão, para Isaque, através das informações desses homens que estavam próximos a ele e que conheceram Adão. Certamente Isaque ouviu de Sem toda a história da criação, toda a história do dilúvio, e foi com essa riqueza de detalhes de transmissão
oral que o próprio Moisés escreveu o livro de Gênesis, como nós conhecemos hoje. O livro de Gênesis, ele cobre um espaço de 2.400, ou um período de 2.400 anos, com um intervalo de aproximadamente 400 anos entre os principais testemunhos de todos esses acontecimentos. Abraão, Isaac, Jacó, o próprio José, que deve ter tido informações bastante detalhadas de todas as coisas que foram passadas pelos seus antecessores, seus parentes. A gente consegue ver claramente que Deus sabia da queda. Por que Deus sabia da queda? Por causa da sua presciência. Mas Deus, ele não interfere na escolha do homem pelo mal. Não entendemos como um ser mergulhado na benevolência, privilégios, vivenciando no paraíso coisas extraordinárias, pôde cair para uma existência de miséria, depravação e morte. Podemos ter certeza que Deus criou o homem justo, como está escrito lá em Eclesiastes 7:29, Deus criou o ser humano justo, mas ele se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. E é isso que acontece. Deus não planejou toda essa dramaticidade para a humanidade, mas a gente, de certo modo, pode entender, como seres racionais, que isso trouxe a capacidade do homem em se aprofundar no mal e se desfigurar de sua essência e perder Deus para sempre por vontade própria. Ninguém pode acusar Deus de que ele projetou essa queda e esse destino para a humanidade, mas o próprio homem quis se afastar de Deus por sua própria necessidade de preencher a vontade de conhecer algo novo, algo que ele não entendia. Por outro lado, existem aqueles que buscam a verdade e amam a Deus e conseguem superar todos os dramas da própria vida e assim serem preparados para a vivência celestial, onde não existirá possibilidade de pecado, nem mais testes com árvores de jardins, porque o homem já está experimentado em todas essas questões e a consciência do homem será preservada quando ele estiver junto a Deus. É para esse caminho que Deus está nos conduzindo. Eu quero também acrescentar a vocês que é mediante este pano de fundo tenebroso que as resplandecentes glórias da misericórdia e da graça de Deus surgem através do sacrifício de Cristo. A gente precisa entender que o que aconteceu no Jardim do Éden não é o melhor, não era o maior projeto, o maior plano, mas a cruz de Cristo deve ser vista por nós como o maior acontecimento, o acontecimento grandioso que consegue superar até mesmo a queda de Adão no paraíso. Todas as peças do plano divino se encaixam quando compreendemos que todas as coisas elas convergem para Jesus. A maior manifestação do amor de Deus para conosco, para com a humanidade, até mesmo o como do paraíso de Adão e Eva, são sombras de eventos
da morte do próprio Cristo na cruz. Essa é a grande demonstração de amor, do grandioso amor de Deus pela humanidade. E quando nós começamos a percebermos isso, você consegue imaginar, entender dentro de você mesmo que Deus, ele, além de criar o homem, de deixar o homem em uma condição de liberdade para escolher entre o bem e o mal, ele não abandonou o homem, mas ele propiciou um plano de salvação, no qual ele mesmo se colocou à disposição como homem, como filho, como o próprio Cristo, para se colocar no lugar do homem e morrer pelos pecados que o homem cometeu. Hoje você tem condições de estar perto de Deus, de se aproximar de Deus, por essa capacidade de amor, por essa grandiosidade de compaixão de Deus, de se envolver com a humanidade de uma forma em que ele mesmo foi participante desse processo de redenção, dando a sua própria vida, sofrendo as paixões dos homens e demonstrando ao homem que ele tem condições de viver uma vida de espiritualidade e de grandeza com o próprio Deus. Que Deus os abençoe nessa tarde e que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus.